graça e a paz sejam com todos os irmãos nessa noite. Bom vê-los aqui. É sempre bom nessa retomada ver os irmãos presentes na igreja, participando. Claro, seguindo aqui os protocolos, máscara, álcool em gel, aferição de temperatura. Então eu fico feliz de vê-los aqui conosco nessa noite. Irmãos, eu preciso dar aqui alguns comunicados que são importantes para nós como igreja. No próximo sábado, às 18h30, nós teríamos o casamento da Aline e do Gustavo. Ok? Próximo sábado, às 18h30. No entanto, esse convite não pode ser estendido a toda a igreja. Não que eles não queiram, mas de fato, por conta dos protocolos a ser seguidos, esse número foi limitado e o número de pessoas presentes. Então, eles, claro, estão dando prioridade aos parentes, aos padrinhos, né, às pessoas que são mais próximas do casal. Então não se sinta excluído nesse momento, tá certo? É muito difícil para quem está na situação, obrigado, irmão, quem está na situação como eles, ter que fazer uma lista de convidados, já pensou? Né? Como deve ser difícil. E claro, eles expuseram isso aqui para o pastor. No entanto, o casamento vai ser transmitido ao vivo, como está sendo transmitido esse culto. Então você vai poder acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Lá da sua casa, você vai acompanhar o casamento da Aline e do Gustavo, ok? Então, os que foram convidados, receberam esse convite maravilhoso aqui, e esse aqui, na verdade, é da igreja. Esse convite aqui é o da igreja, mas o pastor vai estar representando a igreja aqui no domingo, né? Então, se você não recebeu esse convite aqui pessoalmente em mãos, você não deve estar presente por conta do número de pessoas que nós podemos ter aqui no culto, ok? As nossas atividades de terça-feira, né, o nosso culto online, nossas atividades durante a semana são todas online. Terça-feira, com o pastor Jário, nós temos o culto da família pelo aplicativo Zoom. E esse mês, como é o mês da família, me ajuda aí, pastor, vai ser no dia, o encontro da família, dia 29, então nós teremos o encontro da família. Esse encontro da família também vai ser de maneira virtual, pelo aplicativo Zoom. Teremos um pastor de fora, né, lá do Rio de Janeiro, pastor Lusitano, é isso mesmo? Pastor Lusitano vai estar conosco, como nós tivemos também o ano passado, o pastor lá da Igreja Batista do Recreio, ministrando aos nossos corações. Agora é o pastor Lusitano. Então, se envolva, participe, é para todos, irmãos. Quando a gente tirou e modificou esse nome de Ministério de Casais para Ministério da Família, para que os divorciados não se sintam excluídos, para que os jovens solteiros não se sintam excluídos. Então, é o Ministério da Família. Então, você é família, venha participar desse encontro no dia 29, tá? Os viúvos também e demais irmãos, todos devem participar no dia 29 pelo aplicativo Zoom. Se você tem alguma dificuldade para acessar o aplicativo Zoom, nos procure com antecedência. A gente te ajuda a instalar o aplicativo no celular e fazer a utilização também para facilitar aí para os irmãos, ok?
no mais, eu creio que são esses mesmos comunicados que temos aí para o mês. Nossa EBD está funcionando presencialmente. Então, os jovens solteiros, poucos têm vindo aos domingos pela manhã, já está funcionando. E na EBD, a gente pode ter um pouco mais de pessoas, porque nós estamos em ambientes separados, né? Então, você pode ver. No entanto, o nosso culto dominical matutino às 10 horas, nós não teremos por enquanto, somente a partir do próximo mês, e aí a gente retoma com mais força. Vamos ter um número maior de pessoas vacinadas e etc. Tá bom? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias agora, lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós estaremos lendo a partir do versículo 5. Amém? Coríntios, temos duas cartas, primeira e segunda. Nós faremos a leitura na segunda carta, capítulo 2. Para quem nos acompanha e não tem o hábito de fazer a leitura bíblica, o capítulo é sempre os números grandes, né? E os versículos, os números pequenininhos. Então, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? Eu já preguei aqui de outra feita sobre perdão. Nas palavras do Senhor Jesus, há muitos ensinos sobre o perdão. Talvez o texto mais aplicado a esse tema seja o de Mateus capítulo 18, que fala sobre a ofensa dos nossos irmãos e de quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. Nas palavras do Senhor Jesus, poderíamos discorrer aqui durante várias horas a respeito dessa temática. Mas aqui nós queremos fazer um estudo de caso. Nós não queremos ou não preparamos aqui um estudo temático a respeito do tema perdão. O que é perdão, os efeitos do perdão, as causas do perdão, os prejuízos que pode causar. Não, hoje nós não faremos um esboço temático aqui, mas queremos fazer um estudo desse caso específico, de algo acontecido na igreja de Corinto,
uma palavra direcionada àquela igreja de maneira muito pontual, de um assunto que estava causando desconforto à igreja. Um assunto que ali precisava ser tratado sem muitas ponderações. E aqui Paulo, ele é muito direto a respeito do assunto. Ele não tem rodeios para falar, de fato, a respeito desse tema perdão. É claro que o texto que nós lemos aqui é um texto um pouco obscuro a respeito de alguns detalhes. Nós não sabemos aqui, por exemplo, qual era o motivo específico do tema a ser tratado. Alguns vão dizer que talvez teria sido aquele episódio da primeira carta, no capítulo 5, quando o filho tem relações sexuais com a esposa do pai. Um caso de extrema gravidade, e que alguns estudiosos vão dizer que esse era o caso que estava sendo tratado aqui nesse momento, mas possivelmente não seria esse o caso. Até porque Paulo foi um dos afetados, um dos ofendidos por esse problema. E no caso da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, em nada Paulo foi pessoalmente atingido com aquele problema. Parece que era um problema muito mais de ordem familiar e que viera para a igreja. Mas aqui alguns vão dizer que talvez fosse o que está registrado lá no capítulo 11 da segunda carta, a respeito de ofensas ao próprio apóstolo Paulo. Aliás, a igreja de Corinto era uma igreja de muitos problemas, mas uma igreja que o apóstolo Paulo nutria um amor enorme por aquela comunidade de fé. Mas em alguns momentos, o próprio apostolado de Paulo, ele é questionado por aquela igreja. A própria vocação de Paulo é questionada pela igreja. E algumas pessoas que não eram o grupo a favor de Paulo, era uma igreja dividida, aqueles que se diziam ser de Apolo, aqueles que se diziam ser de Paulo, e alguns que ficavam em meio termo dizendo, nós somos de Cristo. E dizem até que esse era o pior grupo. Era o grupo que não se posicionava, mas que ficava fazendo leva e trás. E aparentemente alguém infiltrado na igreja começou a promover algumas heresias dentro do seio da própria igreja, de maneira a afetar os ensinos do apóstolo Paulo. E aí o capítulo 2 da carta aos Coríntios, ele começa, da segunda carta aos Coríntios, ele começa falando justamente a respeito da alegria que ele nutria em seu coração de estar com os irmãos presencialmente naquela igreja. Mas ele não queria ser motivo de tristeza naquela comunidade. Porque se ele entristecesse os irmãos, aqueles que eram motivo da sua alegria, ora, ele também seria entristecido. À medida que eu causo tristeza a alguém, eu também sou entristecido, porque vós é motivo da minha alegria. É esta as palavras do apóstolo Paulo. Se nós não sabemos aqui, de fato, qual foi o motivo dessa temática ser trazida à igreja, nós não sabemos aqui também, não temos aqui o nome daquele que causou grave ofensa à comunidade de Coríntios. Nós também não sabemos, talvez o escritor aqui quisera poupar aquela vida, poupar aquela pessoa.
E o nome aqui também não foi citado, se é que alguns vão tentar aqui expor um ou outro nome. Então, se nós não temos tantos detalhes a respeito desse texto, nós não queremos aqui, por isso, trazer um estudo abrangente a respeito justamente do que é o perdão. Mas algo no texto me salta aos olhos na leitura que faço, e é sobre isso que nós queremos falar. Sobre as vantagens do nosso adversário. Quando no nosso coração não deliberamos amor para com o próximo, ou impedimos, ou nos auto-impedimos de perdoar aquele que nos ofende. A Bíblia diz, lá no versículo 11, Paulo nos dizendo que Satanás alcança vantagens sobre nós. Essa figura que Paulo coloca aqui, quando diz para que ele não alcance vantagem sobre nós, isso me remete ao escritor aos Hebreus, quando diz que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e ele diz, corramos com perseverança. Me remete a essa figura de uma corrida, em que nós temos um adversário, e eu penso que deva ser muito frustrante para um corredor, quando ele remete todo o seu esforço naquela corrida, e de repente ele olha para o lado e ele percebe o adversário passando por diante. Eu imagino que deva ser frustrante você treinar durante 4 anos para uma Olimpíadas e você vê o adversário te ultrapassando. A carreira cristã ou a corrida cristã também é assim. Deveríamos nos entristecer, deveríamos sim ficarmos no mínimo reflexivos a respeito dessa situação, quando Satanás, o nosso adversário, tem vantagem sobre nós, porque nós, de alguma maneira, desprezamos ou ignoramos os seus desígnios, as suas estratégias para conosco. E existe uma estratégia satânica, desde o primórdio, desde que Adão e Eva cometem o primeiro pecado, a atitude deles foi a atitude de se esconder. E o Criador já mostra aqui que de fato o perdão deveria ser algo praticado quando o próprio Criador vai à procura do homem. E aí ele pergunta a Adão, onde você está? Onde estás? É Deus indo ao encontro, à procura do homem, para lhe oferecer o perdão. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. É a tentativa de Deus, ou foi o plano, mais do que uma tentativa, foi o plano de Deus, de vir ao encontro do homem, oferecer aquilo que nós precisamos, que é o perdão, para que o nosso inimigo não alcance vantagem. E é por isso que naquele filme A Paixão de Cristo, tem uma cena que me chama muita atenção. Uma das cenas que mais me impactou naquele filme foi aquele momento em que Jesus está sendo crucificado, ele já está ali pendurado no madeiro, e aí aquele personagem que sugere, exemplifica ser o próprio Satanás, sempre usando uma capa preta,
ele aparece com uma criança de má feição no colo, e aquela criança aparece sorrindo. Aquela criança está sorrindo e eles estão olhando para o Jesus sendo crucificado, talvez numa tentativa de demonstrar: Deus não cuida do seu filho, mas eu cuido dos meus. E talvez nessa ideia, não sabia o adversário das nossas almas, que sendo ele crucificado, ele estava senão cumprindo a sua missão do amor e do perdão para conosco. Era naquele momento, naquele exato momento, ele deixava de ter vantagem sobre nós. É justamente com a morte de Cristo que ele deixa de alcançar vantagem sobre nós, porque a morte de Cristo nos sugere perdão. A morte de Cristo é para nos oferecer aquilo que nós não poderíamos ter, o perdão pelos nossos pecados. E é justamente diante disso que o apóstolo Paulo está tratando dessa situação junto à igreja de Corinto, dizendo: olha, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim. Isso não é algo pessoal. Eu estou aqui na condição de líder da igreja, e isso é importante a igreja ter essa percepção, que uma ofensa ao seu líder não é apenas uma ofensa pessoal ao seu líder, mas é uma ofensa à comunidade a qual esse líder representa. E ele está dizendo, o pecado não é algo de uma esfera pessoal. O pecado, ele atinge toda a comunidade. E diz: não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. O que aconteceu em Coríntios foi algo de alcance público. O que aconteceu em Coríntios nós não sabemos ao certo. Nós não sabemos quem foi. Mas fato que magoou tanto a liderança da igreja quanto a própria igreja. Estavam feridos. Estavam sofrendo por conta do delito cometido. E é diante disso, diante de uma igreja magoada, diante de uma igreja ferida, diante de uma igreja por vezes com o coração sangrando, diante de uma igreja que por vezes quer executar um juízo sobre o indivíduo, é que Paulo fala de perdão. Ele fala de perdão diante de pessoas machucadas. Ele fala de perdão diante daqueles que talvez tivessem todo o direito de apontar o dedo e de julgar. Mas ele fala de perdão, o que não seria tarefa fácil. O que não seria uma tarefa muito tranquila para que pudesse ser feito. Por isso, quando nós falamos aqui de perdão, nós estamos falando de corações machucados. Quando nós falamos de perdoar, não é, talvez seja algo fácil para quem não foi ofendido. Talvez seja tarefa fácil para quem não causou a ofensa. Mas quem está envolvido no problema é sempre uma tarefa muito difícil. Que nós devemos lembrar, se não conseguirmos perdoar, o adversário estará em vantagem sobre nós. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse, e aqui muito bem entendido pelo apóstolo Paulo,
que se trouxermos no altar qualquer oferta, tendo um delito contra o nosso irmão, ele diz: não entregue, mas vá, resolva o teu problema com o teu irmão, depois você venha e ofereça a sua oferta ao Senhor. É por isso mesmo que a palavra nos diz: como podemos dizer que nós amamos a Deus que nós não vemos e odiamos ao nosso irmão ao qual nós o vemos? E é diante disso que Paulo vai escrever aqui dizendo que nós devemos praticar duas coisas: perdão e, a Bíblia diz, o conforto. Algumas pessoas, isso faz parte de um histórico, sócio-histórico da pessoa, achando que punição é só a base de vara, e punição é só castigo. Existem punições que valem muito mais do que uma varada. O silêncio é uma delas, e por vezes o amor e o perdão também. E é nisso que eu quero pensar aqui com os irmãos, sobre esse tema. Eu quero pensar com os irmãos por que nós devemos perdoar. Se o seu coração está machucado, se o seu coração está ferido, se alguém lhe causou alguma ofensa, ou se você foi o motivo da ofensa ao outro. Porque quem erra, meus irmãos, não deve ser punido. Ou melhor, quem erra deve ser punido e não consumido. É por isso que diante daquela mulher pega em flagrante adultério, e as pessoas estavam ali, cada um com sua pedra nas mãos, para poder apedrejar, em João capítulo 8, e aquela mulher é trazida diante de Jesus, talvez até desejosos de que Jesus fosse pego nas suas palavras, ferindo a lei que dava àqueles homens a garantia de apedrejar aquela mulher, e talvez sobrasse ali algumas pedras para Jesus, para que ele também fosse apedrejado. Mas diante daquela situação, Jesus utiliza-se de uma sabedoria celeste e diz: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, meus queridos, quem de nós aqui nunca erramos, nunca ofendemos, nunca machucamos, nunca ferimos? E se você nunca o fez, você tem o direito de não perdoar. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina, na própria oração chamada oração dominical, ou oração do Pai Nosso, ele nos ensina: perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos ofensores. O perdão, ele precisa fazer parte da nossa vida. Há um mal entendido em algumas passagens ditas pelo Senhor Jesus, quando ele, por exemplo, diz assim: não adultereis. Eu, porém, vos digo, só de olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, ou para um homem, você já cometeu o adultério consigo. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Que todos nós estamos numa mesma condição. O que Jesus está dizendo nesse texto, e ele não fala apenas do adultério, ele fala de outras questões. Ele está dizendo: todos vocês estão numa mesma condição, a condição de pecado, a condição de quem errou,
a condição de quem precisa receber o perdão, a condição de quem causou tristeza, a condição de quem um dia entristeceu alguém, a condição de alguém que um dia feriu. Então, da mesma forma que é muito bom receber o perdão, ele está dizendo, nós também precisamos perdoar. Nós precisamos oferecer ao outro aquilo que nós recebemos. E se temos recebido de Deus o perdão, é isso que nós oferecemos. Aliás, diga-se de passagem, só podemos oferecer aquilo que temos. Se você não tem condições de perdoar, é porque você não tem esse perdão contigo. Se você não perdoa, é porque você ainda não recebeu. Porque só oferece, ou só oferecemos aquilo que temos. Por isso, aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, aquele que te feriu, ele precisa ser punido, sim, mas ele precisa ser consumido? Não. E a punição nem sempre está atrelada ao senso de justiça que nós temos. O patrão me mandou embora, mas me mandou embora de maneira injusta. Eu peço a Deus para mandar uma crise sobre aquela empresa, para quebrar aquele homem, para ele ir lá no pó, para ele ver que de fato ele fez errado comigo. O nosso senso de justiça é de uma punição consumidora, de humilhação, e não de amor, e não aquela punição que nos conduz a confortar o outro, a perdoar o outro em amor, mas de consumi-lo e de vê-lo destruído. Há algumas pessoas que até profetizam a maldição na vida do outro. Vai ver, está mexendo com o servo de Deus, eu ainda vou ver fulano do pior maneira possível. Você sabe o que é isso, meu irmão? Minha irmã? Faz parte de um histórico que temos nas nossas vidas de quem ainda não experimentou o verdadeiro perdão de Deus sobre as ofensas que nós cometemos a Ele. Mas o texto continua e nos ensina ainda que perdão é uma forma de confirmação do nosso amor pelo próximo. Perdão é a narrativa do amor. O versículo 8 diz isso. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele, para com esse ofensor, o vosso amor. Normalmente, meus queridos, nós somos por perdamos. As partem de amigos verdadeiros. As ofensas não partem de inimigos. Normalmente o nosso coração se fere com aqueles os quais sentamos à mesa. O coração se fere com as pessoas mais íntimas do nosso cotidiano. E é por isso que aqui o apóstolo Paulo diz que o perdão é uma forma de haver uma confirmação de que aquele amor do qual vocês diziam viver, falar, apregoar, não era um falso amor, mas um amor verdadeiro, que é aquele amor que suporta todas as coisas. Porque se não existe o perdão atrelado,
é que de fato o que se viveu até aquele momento foi senão uma falsidade. O que se viveu foi, na verdade, uma tentativa de alguma coisa que não era justamente o perdão, que não era justamente o amor. É por isso que a confirmação do nosso amor é diária. Nós confirmamos o nosso amor diariamente para com as pessoas com as quais vivemos com elas. E é por isso que o Senhor Jesus vai ensinar que o perdão é ilimitado. Aquela ideia de que eu te perdoo, mas não aparece na minha frente mais, isso não é verdadeiro. Eu te perdoo, mas não quero ver sua cara. Eu já perdoei, mas não piso naquela igreja. Isso é bobagem. Nunca houve nem amor e muito menos perdão. Perdão se desenvolve na tônica diária do desenvolvimento do amor de um para com o outro. É amar o defeituoso, é amar o sujeito cheio de falhas, é amar o indivíduo cheio de manias. É esse amor que nós devemos desenvolver, baseado num perdão diário. Também, o texto diz aqui que Paulo, além de mostrar para aquela comunidade, diante desse texto, que é um texto disciplinar, dizendo que ele deve ser punido e punido com amor. Aquele sujeito deve ser constrangido em amor. Ele diz também que ou deveríamos confirmar esse amor para com ele. Ele mostra que, sobretudo, o perdão é algo oferecido por quem entendeu e obedece à palavra de Deus. É necessário o perdão ser mais do que algo da boca para fora. O perdão, ele precisa começar aqui na nossa mente, para depois descer para o nosso coração. O perdão, ele precisa ser algo entendido por mim e por você como algo necessário, como algo que é libertador, como algo que quebra grilhões, que desfaz amarras. O perdão, ele precisa ser compreendido como algo benéfico, não para o outro, mas para mim mesmo. Quando eu perdoo, eu me liberto do outro. Quando eu perdoo, eu consigo me ver livre daquela injúria, daquela ferida, daquela mágoa, daquele ressentimento. É por isso que Paulo trata o perdão como um ato de obediência. E no versículo 9 ele vai dizer: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Somos pessoas obedientes à palavra. Eu compreendo o que é oferecer a outra face. Eu compreendo o que significa caminhar mais uma milha. Eu compreendo o que é dar a minha capa. Eu consigo compreender. Essa precisa ser a nossa fala, como crentes, como cristãos, como agentes do Evangelho. Porque o Evangelho sem perdão não é Evangelho. Algumas temáticas do Evangelho, elas são primordiais, são cláusulas pétreas.
nesse contrato que nós chamamos de palavra de Deus, nesse contrato de fé, o perdão não pode faltar em momento algum. A gente pode vacilar em outros temas, mas nesse tema, meu querido, nós não podemos deixar de cumprir a palavra, de obedecer a palavra, para que você possa desenvolver uma vida cristã em paz, uma vida cristã de harmonia, uma vida cristã de sinceridade. E por último, quando nós perdoamos, Satanás não tem vantagem sobre nós. É o que o apóstolo diz. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás... E é interessante que o apóstolo Paulo, ele utiliza a palavra Satanás. Por vezes a palavra diabo poderia ter aparecido aqui também. É o mesmo ser. Mas aqui ele utiliza-se da palavra adversário, que no original, a palavra Satanás, que no original traz a ideia de adversário, ou seja, aquele que quer ver a sua derrota. Aquele que quer te fazer derrotado. Aquele que quer sobrepor a você. Aquele que quer ter um olhar para você e ver em você um sujeito derrotado espiritualmente. Talvez com muitos sucessos, mas tomado pelo fracasso da falta do perdão, em que Satanás tem vantagem sobre a sua vida. Que coisa triste. A coisa mais triste que possa existir é um crente derrotado por Satanás. Porque o próprio Cristo diz a cada um de nós que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. É como se você entrasse para um campeonato, como se você entrasse para uma corrida sabendo que você vai ser campeão. Mas de repente você diz assim: eu não quero vencer. E você permite que o outro, o seu adversário, passe na sua frente. Pelo simples fato de que você não conseguiu dizer assim: eu te perdoo. E não conseguiu dizer eu te perdoo porque você não conseguiu ouvir: me perdoe. E isso virou um ciclo vicioso de falta de perdão. E aí vem as injúrias, as injustiças, as amarguras, as feridas. E isso desemboca em um tanto de coisa que no final é sofrimento, sofrimento e sofrimento. Não há nada do que se possa colher da falta do perdão a não ser o sofrimento. É por isso, ouça bem o que eu vou te dizer nessa noite. É mais vantajoso você perdoar. Se é esta a questão, é mais vantajoso você perdoar. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos ajude
a vivenciar essas verdades da palavra de Deus, hoje e sempre. Vamos orar? Feche os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor nesse instante, no nome de Jesus. Fala com o Senhor agora. Ore a Deus nesse momento. Deus é aquele que nos visita. Você pode experimentar a visitação do Senhor. E a visitação que Deus nos faz, ela é sempre repleta de amor, de perdão e de misericórdia. São palavras tão necessárias para a vivência prática do cristianismo. Amor, perdão e misericórdia. Peça a Deus agora, peça ao Senhor sobre a sua vida porção dobrada, para que você possa perdoar, para que você possa se libertar desse ofensor, para que você possa confortar esse ofensor, para que esse ofensor não seja consumido por tristeza, mas para que ele seja recuperado pela graça perdoadora de Cristo. O perdão ele salva, o perdão ele cura, o perdão ele liberta. Você pode experimentar isso essa noite no nome de Jesus. Deus querido e Pai bendito, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui, colocamos a Tua igreja agora nas Tuas mãos, aqueles que nos ouvem de casa também, ó Pai, porque cristianismo precisa ser levado a sério e precisa ser vivido, ó Deus, dentro dos princípios estabelecidos pelo Senhor, e o perdão é um destes princípios. Ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a liberar esse perdão, no nome daquele que vive, que reina, daquele, ó Deus, que um dia nos perdoou. No nome de Jesus Cristo nós oramos, amém, e que o Senhor nos abençoe.